Ah, ok, espere um momento. Ah, isso é. Eu posso conseguir isso. É como se você estivesse no meio de uma batalha. Só um segundo. Shadiversity. Fibra de carbono. Alguns dizem que é mais forte que o aço. Espere, espere. Na verdade, não é mais forte que o aço, embora de certa forma seja... Depende do caso de uso. A fibra de carbono tem uma excelente resistência à tração. Ela é intercalada como uma trama cruzada, o que maximiza sua vantagem angular. Isso a torna muito rígida, com uma resistência à tração superior à do aço. Não tenho certeza. Mas, em termos de manter sua estrutura, certo, depende da resina e de outras coisas. Ok, tudo bem, a fibra de carbono, de algumas maneiras, é mais forte que o aço, o que levanta uma questão realmente importante. O que aconteceria se você fizesse uma armadura com isso? Com o quão poderosa é a fibra de carbono, certamente uma armadura feita dela poderia praticamente parar qualquer coisa, incluindo balas. Infelizmente não podemos testar isso. Sim, nós não temos armas. Vamos testá-lo contra tudo e não acho que ele poderia parar balas. Talvez um 22. Maio, sério? É Kevlar na parte de trás. Ah, realmente tem Kevlar na parte de trás? Entendi. O fibra de carbono é tão incrível e resistente que pode ser capaz de parar alguns calibres pequenos de armas de fogo. E neste episódio do Shadiversity, vamos colocá-lo à prova testando um autêntico escudo Kai. Espere, não. É um escudo aquecedor, não um escudo Kai. Esse é o tamanho de um escudo aquecedor. Cala a boca, nerd. É um escudo. Malditos nerds. Este escudo de fibra de carbono é feito de uma camada composta de fibra de carbono, núcleos de Soric e até mesmo Kevlar, especificamente projetado para ser o mais forte e resistente possível. Porque esta é a questão. Você poderia projetar uma peça de armadura medieval com materiais modernos e avançados para ser muito mais forte do que qualquer coisa que você poderia encontrar no período medieval? É isso que vamos testar aqui no Shadiversity. Nosso novo funcionário da introdução está exagerando. Um pouco... Sim, saudações, eu sou Shad. Olá, eu sou Tyrant. E Tyrant, nós vemos algo que o cara da introdução acertou, nós temos algo realmente legal e particularmente avançado. Vocês podem conhecer o James, fomos visitá-lo. Ele tem ajudado no projeto da espada Titan, especificamente com coisas de fibra de carbono e Kevlar, e fez isso para nós. Sim, então o James na verdade ensina sobre materiais compostos na universidade, ele é uma lenda absoluta e, interessantemente, ele é realmente intrigado em testar diferentes métodos de camadas de resistência para esses materiais avançados. E acontece que o tipo de pessoas que podem testar esses tipos de experimentos até o seu ponto de ruptura de maneiras um tanto válidas, somos nós aqui no Shadiversity. Interessantemente, porque esta não é a primeira vez que ele nos enviou algo especificamente relacionado à armadura, ele nos enviou o escudo de Kevlar. Curiosamente, aquele vídeo ele não foi tão louco, o que é fascinante porque aquele escudo de Kevlar, pelo seu peso, seu tamanho e sua espessura, foi incrível. Era realmente resistente. Comparado ao Kevlar, acredito que a fibra de carbono não será tão boa. Realmente, porque isso é meio que uma mistura. É difícil dizer se isso é uma atualização ou a versão avançada, porque este é um teste de diferentes materiais compostos que incluem Kevlar. O último campo que era apenas Kevlar puro e resina. Acredito que, neste caso específico, a fibra de carbono não agregará tanto quanto o Kevlar. Se a camada superior fosse de Kevlar, seria muito mais resistente. Eu não sei. Porque aquele Kevlar quase parou a parte de trás, foi bem louco. Você acha que isso vai parar a parte de trás? Pode ser, porque é bem grosso e temos aquela última camada de Kevlar atrás, então a fibra de carbono pode se sair bem por estar emparelhada com o Kevlar. Bem, vamos falar sobre os materiais compostos dos quais isso é feito, porque isso é realmente uma estrutura bastante avançada aqui. Não é apenas fibra de carbono e é isso. Para obter os melhores resultados e desempenhos da fibra de carbono, você realmente a camada especificamente e a combina de diferentes maneiras. Então você pode combiná-lo com diferentes tramas. A trama da fibra de carbono é realmente importante. E então, em termos de camadas, uma das coisas incríveis sobre isso é o quão incrivelmente rígido é.
Isso é mais rígido. Eu não consigo dobrar ou flexionar de jeito nenhum. Mais rígido que madeira. Sim, e o que pode surpreender muitas pessoas é que isso parece meio grosso, talvez seja mais ou menos a espessura de uma folha de compensado, mas a maior parte disso na verdade, apenas como um núcleo de espuma Soric, quer dizer, não é realmente espuma mais porque a resina endureceu, mas só tem, eu diria, uma folha de fibra de carbono de 1 milímetro de espessura na frente, depois temos um núcleo de Soric, talvez de 3 a 4 milímetros de espessura, depois parece um tecido de Kevlar e fibra de carbono no meio, depois outra camada fina de núcleo de Soric e no fundo talvez uma folha de Kevlar de 1 milímetro e meio, então a maior parte disso é espuma. Sim, e um núcleo de Soric é uma camada de espuma feita para adicionar uma espessura de barreira de amortecimento entre as camadas de fibra de carbono e elas ficam presas bem apertadas porque é a mesma resina que mantém tudo junto e a resina meio que preenche o núcleo de Soric. Mas é ligeiramente, não é aerado, mas é tão leve. Sim. É loucura. Bem, essa coisa, quanto você diria que isso pesa, você quer pesar? Ok, então temos um análogo histórico mais válido no meu outro escudo aquecedor aqui. E eu sei que não é perfeito. Não deveria ter esse estanho, sabe, franja. Embora tenha uma capa de pano por cima, é um tipo de linho que é colado e então, de qualquer forma, em termos de peso, será comparável o suficiente. E então este escudo aqui, 3,2 quilos como comparação. E então a mistura de fibra de carbono com Kevlar 1,7 quilos, e isso não é nem de longe tão grosso quanto aquilo, né? Isso é mais fino. O interessante é que também temos isso, né? Essa foi a nossa última peça de teste, né? Isso é apenas um pedaço de Kevlar, provavelmente tem cerca de, vamos dizer, 3,5 milímetros de espessura, muito fino. 540 gramas. E resistiu bem considerando o peso. É cerca de metade do tamanho. O que estou abordando é que, mesmo que possa impedir muitas coisas, não tem massa suficiente, o que significa que não é muito eficiente na absorção de impactos. Sim. Mesmo que te proteja contra algo, provavelmente quebrará seus ossos. Então, ter um pouco mais de massa nele, um pouco mais de volume, é uma coisa boa. Ok, então a única coisa que resta é realmente testá-lo nas previsões. Eu não tenho certeza. Eu também não sei. Eu não acho que vamos conseguir com a maioria das coisas. Isso será uma carta na manga. Eu acho que vai depender do final. Tão frequentemente depende do final, se você não está familiarizado, é chamado de Beck para Corbin. É um tipo histórico de arma de haste, você verá neste vídeo. É uma das armas medievais mais mortais que já testamos. Sim, é nosso chefe final de armas, vamos lá. Vamos fazer isso. Para começar, vamos acertar com uma boa e resistente espada bastarda. Esta é, na verdade, a espada larga de Honshu reempunhada. Mas tudo bem, vamos dar uma chance. Caramba, o ângulo de ataque, cara, isso é complicado. Esta aqui é a espada larga de Honshu de uma mão só, do mesmo tipo que a última. Abaixo há um link de afiliado caso queira comprar uma dessas, pois testamos completamente essa coisa. Vamos ver como ela se sai contra algumas fibras de carbono. Interessante. Tudo bem, só do teste da espada eu estou um pouco surpreso. Então, a fibra de carbono, porque depende da resistência à tração Poise, tem propriedades bastante boas em termos de tentar rompê-la. Ela resiste bem a isso, mas os golpes nas laterais penetraram profundamente.
Como eu disse, acho que isso terá um desempenho um pouco pior que o Kevlar. Acredito que vai mesmo. E a razão pela qual acho que penetrou tão fundo é que o núcleo de Soret não é nada resistente. Sim, ele não fornece o tipo de estrutura resistente que precisa para essa aplicação específica. Então, isso me faz pensar, se você tivesse uma borda de algo realmente resistente ao redor, isso poderia adicionar muita força. A questão é que esse tipo de penetração é quase exatamente o tipo que você quer com um escudo medieval. O motivo pelo qual isso não é uma coisa ruim é que ele para um golpe, mas a arma fica presa no escudo e você pode manipular a arma do oponente para longe. Isso é uma característica comum em escudos históricos. Neste caso específico, ao fazermos um escudo de fibra de carbono, buscamos a excelência. Acho que é esse o ponto. O que você quer fazer a seguir? Temos algumas coisas diferentes. Antes de entrarmos na parte de destruição, talvez jogar uma lança... Sim. Ou atirar com um arco. Acho que a lança e o arco são os próximos. Tudo bem. Interessante, as flechas de fato penetraram, mas apenas meio centímetro. Elas ainda conseguiram atravessar mais do que a lança e as espadas. Sim, não o suficiente para ferir alguém, como o escudo está fazendo o que precisa fazer no momento. Está se saindo facilmente bem o suficiente para um escudo funcional. Lembre-se que o interessante é que o Kevlar, na parte de trás, é que faz o trabalho pesado. Você sabe que está certo, né? Embora haja essa camada de Kevlar no meio que também está na parte de trás, que definitivamente, provavelmente está fazendo algo. A fibra de carbono definitivamente está fazendo algo, mas até agora não fez muito. Isso não me surpreende, porque fizemos esse material de fibra de carbono, e por mais que todos pareçam gostar, ela ainda não mostrou resultados significativos. Está tudo bem. Como nós testamos, temos um vídeo de armadura de fibra de carbono, onde temos várias placas diferentes de fibra de carbono em diferentes graus, onde isso foi especificamente projetado para funcionar como um escudo com o núcleo Soret sendo mais espesso. No momento está se saindo quase da mesma forma que aquelas placas de fibra de carbono mais finas, você não acha? Sim, diria que é quase o mesmo, ainda estou impressionado. Porém, por 1,5 kg, isso é bem leve. Estamos obtendo um bom desempenho para o seu peso. Sim, absolutamente, a relação resistência-peso é boa. Deveria mencionar que essas flechas foram disparadas deste arco de guerra de 110 libras. Não parece devido ao tamanho, mas este arco é poderoso e tem um grande impacto. Apesar de estar quase no limite inferior, ainda está no alcance de um arco de guerra, dando um bom feedback sobre os diferentes resultados que pontas de flecha distintas podem trazer. Quero dizer, essas pontas de flecha. Elas são robustas, mas não são bodkins. Eu acho que um bodkin poderia... Elas ainda são bastante boas, no entanto... Muito bom. Embora acredite que com um arco de cerca de 72,5 kg, você provavelmente penetraria por volta disso. É o que geralmente vemos em testes feitos em escudos medievais. Um arco muito poderoso obtém uma penetração considerável. É interessante que isso esteja obtendo resultados semelhantes. Bem, tenha em mente que se isso fosse como um escudo real, deveria ter o dobro da espessura, e essa espessura impediria muito mais. Isso é interessante porque você deve ter em mente que é mais espesso. Este é mais espesso do que nosso escudo de Kevlar, mas tem cerca de metade da espessura do que seria um escudo histórico de aquecedor e está oferecendo quase o mesmo nível de resistência. O interessante é que o verdadeiro escudo, como um escudo adequado, pode ter o dobro do peso. Sim. Então, se você dobrasse isso... Dobre a espessura e depois dobre o peso. Você provavelmente será 4 vezes mais pesado do que isso e 2 vezes mais espesso. Então isso ainda está tudo bem. Isso está acima, sabe? Acima de sua própria classe de peso aqui. É tudo relativo. É mesmo. Agora vamos ver quão resistente ele é contra algumas armas realmente prejudiciais. Vamos fazer isso. Você sabia que estamos produzindo episódios exclusivos apenas para nossos apoiadores?
O lançamento desta semana é a nossa reação a mais dessas ilusões de espada do McDojo. Acredite se quiser. O YouTube está em tal estado que a única maneira de continuarmos produzindo este conteúdo, mesmo o gratuito, é graças aos nossos apoiadores. Vocês compõem a maior parte da nossa receita, apoiando o negócio e permitindo a produção deste conteúdo. Então, se você quer nos ajudar a continuar produzindo este conteúdo, o material disponível gratuitamente e ter acesso ao conteúdo exclusivo. São vídeos completos por apenas $1 por mês. Você pode ter acesso a esse conteúdo e também ajudar a te apoiar o canal. Isso significa o mundo. Não esqueça, o vídeo desta semana é uma reação engraçada ao material de ilusão da espada. Imperdível. Será lançado por apenas $1 mensalmente no Subscribe Star, Patreon ou para membros do canal. Você também recebe todo o conteúdo acumulado, como ótimos episódios. Apoie se puder. Vamos voltar ao vídeo. Sim. Aí está. Ó, querida. Antes de usarmos o machaco maior, Chad, tente remover isso. Ah, ok, espera aí. Ah, isso é. Então você teria efetivamente se desarmado. Não há como em combate você arrancar isso. Eu poderia pegá-lo assim que eu espero que você esteja no meio da batalha. Só um segundo. Eu estou quase com você. Só espera. É interessante porque eu acho que todas as fibras do Kevlar estão agarrando. Sim. Como se eu estivesse meio fora e ainda estivesse agarrando, sim. É como... Então, tipo, olha, isso é uma penetração profunda, mas não é suficiente para matar alguém. Ah, não. Quero dizer, se atingisse sua mão, você sentiria. A porcentagem seria baixa. Você apenas conseguiria mover as mãos. Não, o problema é que remover isso foi muito difícil. Isso foi. Isso, tipo, é outro tipo de recurso do escudo, sinceramente. Agora nós relaxamos a mente. Nós afrouxamos a cabeça do machado disso? Isso é novinho em folha. Bem, nós não balançamos isso tão forte em nada, devemos dizer, desde que compramos. E, ok, tipo, mesmo que tenha causado um bom dano, tipo, está rachando. Embora a estrutura ainda esteja sólida lá embaixo... Ainda estamos bem. Mas obviamente que isso, você sabe, acabou de acontecer. Eu realmente acho que o escudo ganhou isso, né? Mesmo que isso tenha passado... Sim, por causa do contexto. O contexto... Tudo bem, vamos para o Danax. Grande garoto, né? Embora o Danax não tenha um espinho, então estou nervoso agora, tudo bem, então eu posso construir, vamos devagar, mas santo, tudo bem, não, está tudo bem. Ele lidou bem com isso, isso foi como 50%, mas o poder por trás de apenas esse golpe de 50%. O ângulo da borda era difícil de ser, como se caísse levemente no golpe. Ah, cara, isso é divertido. Ó, garoto. Eu não sei como os microfones captaram isso, mas o som disso é como um tiro.
ele racha e olha o estrago que fizemos nisso. Isso realmente rachou tipo, se você... Eu posso sentir... Isso era tão rígido antes. Isso você pode ver. Olha, tá deslaminado. Sim, olha isso. É uau! Olha isso. Destruiu e não só isso. Havia tanta força batendo nisso que tem o potencial de quebrar o braço de alguém se estiver atrás do escudo. E se não, isso faria com que o braço deles ficasse inerte. Eles sentiriam muita dor. Eu não acho que você aguentaria, né? Acho que isso quebraria você, quebraria seu braço. Certo. Você não vai levar o que você quer fazer em seguida, porque... O Beck é o próximo, mas meio que já está no ponto de falha. Se mirarmos nas partes que ainda estão sólidas, o pico do Beck pode ser interessante porque penetramos com o pico do machado de batalha, sabe? O Beck vai conseguir chegar a... O Beck vai conseguir passar por isso, porque já testamos com o que eu quase chamaria de uma arma de nível de demolição, como este machado Dani estava batendo com mais força do que o Beck. Podíamos sentir isso, definitivamente está no domínio, mas porque temos uma alavanca mais longa, é um pouco mais longa do que o Beck, e a cabeça do machado está operando em uma coisa diferente, onde a cabeça de martelo do Beck é menor, isso estava realmente impactando. Eu podia sentir isso com mais força, ou pelo menos tanto quanto, se não mais do que o Beck. Então isso foi louco. O que eu acho que deveríamos fazer é que eu acredito que o bico do Beck vai conseguir passar como se fosse passar por tudo. O martelo é interessante porque precisamos acertar em algum ponto não comprometido, aqui ou aqui embaixo, para ver o dano causado se acertarmos o martelo nesse local que já está apenas... Então, mesmo que eu acho que provamos que se isso, isso é sério de... Negócio sério de equipamento, sim, você quer ver as costas, então vamos jogar as costas contra isso, ok? Você quer fazer as costas? Claro que sim. Ok, tudo bem. Bem, porque eu tenho que mover as câmeras por aí, então este é o poderoso Beck. Muitos de vocês aqui, obviamente, assistiram a muitos desses episódios, sabem o que é isso um monstro e é isso que chamamos de nosso chefe final. Então, o que vou fazer vou usar o martelo e tentar acertar essas áreas aqui que estão intocadas para que possamos obter alguns resultados válidos. Talvez eu tenha me precipitado ao dizer que o Daynax pode bater mais forte. Acho que isso vai passar direto. Sim. Sem chance. Sem chance. O teste, porém... Sim, você foi desarmado. Então não fique parado aí. Não! Eu não consegui tirar isso. Isso é interessante. Pronto. Assim. É apenas outro nível de destruição. É. Falei cedo demais quando disse que o machado dinamarquês batia mais forte que o Beck. Faz tempo desde que balançamos, eu meio que esqueci. O machado dinamarquês foi um salto tão grande em poder comparado ao machado de batalha. Fiquei tão impressionado que esqueci quão poderoso e dominante o Beck é. Quando passamos para o Beck, Nossa Senhora... Isso não significa que o Danax era ruim, ele era fantástico. É apenas como ele transfere a força. A cabeça de martelo é apenas... Ela concentra isso. Mesmo sentindo um impulso mais forte no Danax, isso apenas o direciona diretamente para aquela pequena cabeça. O que você acha disso? Isso é interessante, mas não acho que seja tão bom quanto o de Kevlar. O que quero dizer é que se aquele de Kevlar tivesse a mesma espessura que este, eu acho que não passaríamos... Eu realmente concordaria com isso, né? O Kevlar era 1/3 da espessura deste, e era ainda mais leve, e honestamente estava se saindo igual a este no momento. O Kevlar é usado por um motivo específico, para proteger contra balas. O material é bom em prender coisas, mesmo com a resina e as ressalvas. Ainda consegue segurar as lâminas muito bem.
Mas no sentido de quão bem isso se saiu por si só, eu realmente acho que estava atuando como um escudo adequado, se não um pouco acima da média para um escudo medieval padrão. Bem, aqui está o compromisso, porque o que aconteceu, e isso tem acontecido consistentemente com muitas dessas armas e escudos compostos e afins, é a comprometimento da integridade estrutural. Quando quebramos algo, começa a delaminar. Sim. Isso parece ser um problema recorrente, tornando-o praticamente inútil. Com a madeira você não enfrenta o mesmo problema de delaminação. Sim, mas tendo dito isso, escudos como a ideia de videogame, eu realmente mencionei isso nos equívocos sobre videogames e coisas do tipo, armas e coisas, há essa ideia de que um escudo deve ser tão durável quanto sua armadura, quanto sua espada, quando na verdade não, eles eram mais itens descartáveis que, se você os leva para um campo de batalha, você meio que espera que ele seja de primeira linha apenas para aquele campo de batalha, ele vai ficar tão danificado se você realmente se envolver em combate, que basicamente acabou, você o jogaria fora e pegaria um novo para a próxima batalha. A diferença é que isso não cresce em árvores. Não, mas se você tivesse dinheiro para apenas, reproduzir tudo bem, acho que isso é provavelmente um pouco menos destrutivo. A delaminação é, na verdade, a parte estranha disso. Mas em termos de sua capacidade de aprisionar, em termos de parar armas e pegá-las, isso está fazendo mais do que um escudo de madeira seria capaz de fazer. E são as fibras que estão agarrando. Concordo. O maior problema com esses compósitos é lidar com a delaminação. Não tenho certeza de como, mas precisa ser resolvido, pois parece ser a falha comum em todas essas espadas. Vimos isso com a espada de fibra de carbono. Esse foi um dos problemas, e o que eu estou meio que vendo, o núcleo Soric é o ponto mais vulnerável à deslaminação. Curiosamente, a única coisa que não tivemos deslaminação foi a faca original de fibra de carbono que eu fiz, pois era apenas fibra de carbono reta, sem nada para deslaminar. Era mais como um bloco sólido, não era esse o caso com o escudo de Kevlar um pouco? Mas isso é praticamente Kevlar sólido? De fato, mas é justamente o que quero enfatizar. Ao misturar diferentes camadas, como núcleos sônicos, cria-se um ponto fraco propício à delaminação. Quando dizemos ponto fraco, para a maioria das aplicações está tudo bem, mas para coisas como absorção de choque... Grandes impactos, sim, especialmente como com a espada de fibra de carbono. O uso todo disso é impacto intenso e choque na lâmina, e como resultado, o efeito de deslaminação está entrando em cena. Sim, acho que ainda aguentou bem, não é ruim. Eu realmente acho que o Kevlar seria um pouco melhor, sim. Sim? Nos digam o que vocês acham. Na verdade, você pode conferir o vídeo do escudo de Kevlar bem ali e ver como ele se sai bem, porque testamos, a parte de trás contra ele e armas semelhantes, mas foi realmente interessante ver como um design diferente, um com materiais diferentes, porque este é mais acessível para fazer do que o de Kevlar, porque o Kevlar é mais caro. Mas confira o vídeo do escudo de Kevlar bem ali. Obrigado por assistir, pessoal. Saúde, pessoal. Você vai tirar isso. Lugares.